Leve, sexta-feira, 6 de junho. Opção para a vida adentrando em seu lar, e eu espero que você continue conosco, com seu coração aberto e receptivo para ouvir outra vez Sala de Prosa, o reverendo Hernandes Dias Lopes de Jeremias, falando sobre o tema Tenha paciência com as redes sociais. E ouviremos ainda uma palavra que nós trouxemos ontem para a nossa edificação. Quero deixá-los com Sala de Prosa. Ô, gente boa! Ó nós! É o Sala de Prosa. Que prosa boa! Prosa boa. E hoje a prosa arrochada tem pra nós dois. Paciência nas redes sociais. Fica tranquilo aí, hein, Zé? Ô, menina, vai embora não. Nós já voltamos. Sede paciente, mas isso repete na Bíblia inteira, hein, irmão? É fruto do Espírito. Sede paciente nas redes sociais. Tá uma pancadaria, mestre. Tá. Briga de foice no escuro. Tá machucando muita gente. O que você acha? Todo mundo quer falar de tudo? Ou nós estamos falando com você, meu irmão, minha irmã? O grande aspecto que eu vejo, pastor, é entender que, embora é chamado de rede social, onde a sociabilidade deveria estar lá em jogo, penso que não é o melhor fórum você expor suas dores, suas mágoas, suas revoltas, ou entrar num processo de discussão com fulano. Ô, gente boa, os caras nem estão lendo direito, tanta raiva que tá. Você escreve lá, Pastor Hernandes está usando rosa. Não, rosa não, melhora aí o negócio. Eu já tô nervoso aqui. Paciência. Que cor é essa, menino? Paciência. Que cor é essa? Sei lá, varão, você é um negócio diferente de rosa. Aí o cara faz igual, mete o pau, dizendo, olha, gente boa. É muito bom, né? É muito bom, então... Muito bom. Ô, mestre. Mas eu reagi com você assim para ver que eu tenho paciência, né? Tenha paciência, porque geralmente você e eu, qualquer pessoa, só lê quem você concorda e gosta. Esse aqui é o aspecto. No contexto brasileiro, hoje, dessa corda esticada, né, ao máximo, de direita e esquerda, está levando muitos pastores, crentes, a entrar num processo quase que de inimizade nas redes sociais. Não, e aí, mestre, o cara não lê tudo. Um dia desse eu fiz um post intencional. Há muitos anos atrás, anos 2010, eu fui pregar num congresso. 2.000 jovens. Na porta tinha um cartaz escrito assim, proibido entrar de bermuda, short, saia curta, e uma palavra que eu não conhecia, mula manca. Não sei o que é isso também não. Mula manca é aquela blusa que mulher usa que só tem um ombro, o outro manca. Aí, varão, proibido entrar com essas roupas. Aí proibido entrar no templo. O que era o templo? O templo era um ginásio que foi transformado em templo. Varão, eu escrevi que foi em 2010. Escrevi lá no comentário. Varão, mas eu apanhei tanto. O cara leu aquilo e disse, é por isso que essa igreja não vai para frente? É por isso que esses crentes são desse jeito? É por isso que o incrédulo não tem lugar? Aí eu falei, leia o post. Então, às vezes você está irado com tudo. Dá uma palavra para esse povo, hein? Bom, a primeira coisa que eu acho, pastor, é o seguinte, não faça das suas redes sociais uma ferramenta para você debater com alguém. Não é por aí. Se você tem alguma coisa contra o fulano, vai nele, conversa com ele. Mas quando você entra em redes sociais para discutir, talvez você está discutindo no campo das ideias, mas os seus seguidores aqui embaixo estão numa briga do foice no escuro mesmo, se digladiando, gerando inimizade, contenda, desavença. Isso fere o corpo de Cristo. Não, e ainda tem aqueles que perguntam assim, Pastor Hernandes, o que você acha de fulano? Já recebeu isso muitas vezes.
Todo dia. E aí você responde o quê? Eu respondo o seguinte, olha, eu não entro nessa discussão, porque a pessoa quer que você se posicione, é ali, não é no particular. É, exatamente. É ali, naquele fórum. E quando você entra naquele fórum, ou para um lado ou para o outro, as pessoas vão explorar isso. E quando ele fala assim, você é covarde. Vamos tirar isso do seu contexto, do contexto, e vão fazer da sua fala uma fala para fermentar ainda mais os relacionamentos. A inimizade. É. Sede paciente. Deixa eu dar uma dica para você. Foi uma frase que usou lá num congresso de adolescentes nosso. Você não tem que opinar sobre tudo. Não haja no impulso, porque eu conheço, e você conhece também, pessoas que elas fazem para depois pensar. Não, então vamos limpar aqui, vamos lavar a roupa aqui. Mestre, você já teve raiva de algumas coisas? Mas é óbvio. O sangue ferve. Você já orou assim para certas pessoas serem recolhidas? Eu sei que tem um contexto histórico interessante e no cristianismo as coisas mudaram, mas quando eu leio alguns salmos imprecatórios, eu fico pensando, meu Deus, há situações no Brasil que às vezes ferve o sangue. Ou você não está lendo direito, ou você não entende as coisas, ou tem alguma coisa errada demais acontecendo nos bastidores, que às vezes não sabe tudo também. Então, fala mesmo. Mas esse senso que às vezes a gente tem de justiça, que é nosso senso de justiça, é errado também, é parcial, não é? O nosso senso de justiça, essa frase foi de reverendo Wilson de Castro. Nosso senso de justiça é medido pelo nosso egoísmo. Então, de qualquer maneira, a gente tem, em momentos diferenciados da nossa vida, seja pessoal, familiar, eclesiástica, nacional, o coração às vezes pula forte no peito. Sangue ferve nas veias. O ponto é, você precisa ter domínio próprio. Amém. Redes sociais não é para você ficar expondo o que você pensa, o que você acha, para machucar e ferir pessoas. Se você tem alguma coisa com alguém, vai lá, conversa com ele. Redes sociais, você vai jogar um irmão contra o outro, e esse é o pecado que mais a Bíblia diz que Deus abomina. Não é lugar de queda de braço, e não é lugar de você opinar sobre todas as pessoas, todas as denominações, todas as linhas teológicas, todos os crentes, todos os que falam, mesmo porque você não os conhece, não tem tempo para tudo. Você pega uma frase, acalme-se. Vamos dar 6 dicas para o cara acalmar. Você dá uma e do outro até fechar 6. Vamos embora. Bom, para acalmar você precisa pedir a Deus que lhe dê domínio próprio. É o Espírito de Deus que nos controla. Se nós fizermos do jeito que a gente quer, a gente vai falar e fazer o que depois vai chegar. Me arrependi disso, mas já está feito, aí não tem mais jeito. Antes de publicar, leia 7 vezes. Segundo, mestre. Segundo. Você precisa sempre... Terceiro, né? Segundo foi meu. Você sempre precisa ter um amigo de confiança, pessoa madura, a quem você deve consultar antes de você postar alguma coisa que você acha que vai dar problema. Então, não só pense antes, consulte uma pessoa. Você acha que eu devo fazer isso? Terceiro, lembre-se, sua opinião é só para aquela turma ali, que te segue. Ninguém fora daquele espaço vai lá. Acalme-se. Quinta. Seja rigoroso com você mesmo, mas seja complacente com o outro. Não é porque o outro discorda de você, é que ele não é crente, não é salvo, não vai para o céu, não tem valor e não tem dignidade. E quando alguém te machucar na rede social, aprenda uma lição. É mentira? Então você ore pela pessoa. É verdade? Tira seu comentário. Aprenda uma lição. Eles vão falar, você é covarde, correu. Deixa eu falar. Acalme-se. Compartilhe coisas nas redes sociais que edifiquem e que tragam esperança. O mundo precisa de ajuda. Você pode ser um instrumento de ajuda. Sede pacientes na tribulação, alegrai-vos na esperança, perseverai na oração. O último ponto que eu quero destacar é relembrar para mim o texto áureo
da comunicação que está em Tiago 1,19. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para teclar também, tardio para se irar. Tardio para pôr enter, compartilhar. Beleza? Vamos orar mesmo. Ora aí, varão, por nós. Ô Senhor Jesus, nós não temos aqui quem não recebe a carapuça. É verdade, Deus. Aqui pega nós tudo. E já fizemos isso, Senhor. Já tivemos que deletar comentários. Algumas pessoas julgaram nossa posição religiosa, política, por uma frase, julgaram os irmãos. Senhor, nos ensine, Senhor. E mesmo que nós tenhamos 100% de razão, nos ensine a ter paciência. Amém. A mesma paciência que o Senhor Jesus demonstra conosco todo dia. Ele lava os nossos pecados todo dia. Ele nos dá uma nova oportunidade de crescimento. Todo dia Ele renova a nossa esperança. Ensina-nos, Senhor, a andar como Jesus. Amém. Louvado seja o Teu nome. Amém, Senhor. Amém. Amém. Sala de prosa, hein, mestre? Pois é. Promoção de luz para o caminho. Sala de prosa, abençoe outras vidas. E ó, calma, calma. Calma, Zé. Calma, Zé. Um abraço, gente boa. Abração, gente. Através de um estudo como esse aqui, quando nós provocamos a ira de Deus, porque pecamos e não nos corrigimos, Deus então não tarda em tratar conosco com justiça e com o seu juízo. Por isso, é que você e eu, nessa noite, devem refletir o quanto nós, às vezes, fazemos coisas que provocam a ira de Deus. Eles haviam cometido um crime com requinte de crueldade, como a gente viu no dia 8 de outubro de 2023, o que foi que os terroristas fizeram com vários cidadãos lá na faixa de Gaza. Mais de 1.200, eles mataram barbaramente, com requinte de crueldade, decepando cabeças de crianças, estuprando mulheres, levando mais de 200 reféns. E esse povo, meus irmãos, que fez isso, eles são anti-Deus. Não pensem que isso vai ficar impune, isso vai ficar sem haver um juízo de Deus. Estou trazendo essa comparação porque é muito recente para a gente aqui nesses dias. Então, naqueles dias, eles haviam cometido um crime com requinte de crueldade. E na Bíblia, da linguagem de hoje, que eu tenho ela aqui, sempre eu gosto de fazer nos meus estudos, diz assim, esse versículo 1 diz: o Senhor diz, os habitantes de Moabe pecam sem parar. Pecam sem parar, como nessa tradução também nos diz aqui. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá e por 4 não suscitarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram seus estatutos, antes as suas próprias mentiras os enganaram, após elas andaram seus pais. É bom, meus irmãos, você atentar para essa responsabilidade que nós temos diante de Deus. E é por isso que na Bíblia, na linguagem de hoje, ele diz: os habitantes de Moabe pecaram sem parar, e eu não me esqueci disso, não os deixarei sem castigo por mais tempo, por 3 ou por 4 vezes, porque me desobedeceram, não me levaram em consideração, porque profanaram as sepulturas dos reis de Edom, sem respeito para com os mortos. Eles desprezaram a verdade. Eles cometeram um ato de desrespeito a quem morre. E aqui, meus irmãos, eu quero entrar numa questão polêmica. Eu preparava esse estudo e comecei a pensar: é certo a pessoa, antes
pedir para quando morrer ser cremada, ou ser cremado o seu corpo? Porque foi isso que fizeram com o rei lá de Judá. Eles queimaram os ossos, se tornou como se fosse cal. A Bíblia nos diz que quando nós morremos, o corpo volta ao pó como era. Não diz que o corpo voltará a ser cinza, porque quando há uma cremação, o corpo vira cinza. Eu já participei de várias cerimônias fúnebres, onde a pessoa, a família, é cremada, pede antes de ser sepultado, ao invés de ser sepultado, seja cremada. E eu não vejo na Bíblia, no Velho Testamento, nenhuma atitude disso ser uma coisa correta. Nós vamos ver hoje aqui, nesse estudo, porque esse foi o pecado de Moabe, dos moabitas. Eles haviam cremado os ossos de Moabe, de Edom, desculpe, eu estou trocando aqui, de Edom. E isso foi algo que provocou a ira de Deus. Então, em respeito aos mortos, in memoriam, os corpos devem ser sepultados e não queimados. Tem pessoas que defendem essa tese, mas eu estou aqui mostrando que, biblicamente falando, vocês vão ver nessa noite que as pessoas que foram queimadas no Velho Testamento foi algo abominável aos olhos de Deus. É porque o pecado, meus irmãos, ano após ano que ele aumenta, ele se torna mais ainda crescido como fermento, que as pessoas fazem isso de forma normal, natural. É como se fosse uma coisa que realmente veio para ficar. Mas a gente vai ver nessa noite que não é bem assim. Em respeito aos mortos, aqueles que baixaram a sepultura, estão, portanto, cumprindo aquilo que o próprio Deus diz: o homem volta ao pó como era. Em 2 Reis, capítulo 16, versículos de 1 a 3, no ano 17 de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acais, filho de Jotão, rei de Judá. No versículo 2 diz que ele reinou 16 anos em Jerusalém. E esse homem, esse rei, ele não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Estou citando a Bíblia. Ele não fez o que era reto aos olhos do Senhor, perante seu Deus, como Davi, seu pai, porque andou no caminho dos reis de Israel. E até queimou a seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Isso que eu citei aqui foi 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 3. Havia na antiguidade um deus chamado Moloque. E esse deus era adorado e venerado, inclusive as 10 tribos de Israel passaram a ter um comportamento como os adeptos do deus Moloque. Esse deus Moloque, ele era um personagem tipo aquele boneco Buda, sendo que ele era oco por dentro, era só de bronze. E dentro do seu corpo de bronze era aquecido com fogo de lenha, fogo a lenha. E aquele deus Moloque tinha os seus braços assim estendidos. E os seus pais, que eram adeptos do deus Moloque, colocavam seus filhos para serem assados nos braços de Moloque. Isso foi algo abominável aos olhos do Senhor. Está lá no livro, depois vocês leiam, de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 3, e 2 Reis, capítulo 21, versículo 6. A divindade, Moloque era uma divindade nacional dos amonitas. Chamavam-no também Milcom e Malcã. Os seus adeptos, portanto, adoravam-no com sacrifícios humanos. É verdade que quem é cremado não está oferecendo sacrifício a ninguém, mas é um desrespeito ao morto. Por quê? Eu vou pedir ao nosso irmão sonoplasta que ele coloque aqui
duas imagens, para vocês entenderem o que é que Deus estava tratando sobre Israel não adotar não concordar, não aceitar esse tipo de adoração ou de comportamento cultual que eles faziam. Nós temos aqui uma imagem que eu queria mostrar sobre a porta de Jerusalém. Pronto. Jerusalém é uma cidade toda murada, certo? Então tem aquela porta, eu vou pedir que mostre aí a menor, que tem a porta maior. A outra porta, essa porta chama-se Porta Dourada. Quando Jesus voltar, o texto eu não vou poder ler porque é muita coisa, mas quando Jesus voltar para reinar em Jerusalém, nesse lado de cá existe o monte do Jardim das Oliveiras. Ele tem um baixio e aqui vocês podem ver que é a subida. Agora, observem que essa porta, ela só será aberta quando o Senhor Jesus voltar. E para que ninguém ousasse abrir essas portas para entrar, vocês estão vendo aqui, nessa parte do limiar dessa porta, existe um cemitério. Os muçulmanos, sem saberem que estavam concorrendo para que uma profecia se cumprisse literalmente, isso está lá no livro de Ezequiel capítulo 41, versos 1 e 2, Ezequiel capítulo 47, versículo 1, diz lá, que ninguém entrará por essas portas, somente o Rei Jesus. Então, para que essa profecia se cumprisse até o presente momento, isso aqui é um cemitério. Isso aqui é um cemitério. E o judeu, ele respeita os mortos. Eu, quando vou fazer alguma cerimônia fúnebre aqui nos cemitérios, eu percebo que o povo, na hora que vai sepultar o corpo do morto, ou numa gaveta, ou numa cova que eles cavam, as pessoas ficam subindo nos túmulos para ver aquela pessoa ser sepultada. Eles sobem, ficam em pé nos túmulos, nos demais túmulos. Isso para Israel, pela cultura, isso é um desrespeito a quem está ali sepultado. Então, para que ninguém ousasse entrar por essas portas, os islâmicos, ou o islamismo, eles construíram aqui um cemitério, para que ninguém passe por cima, por desrespeitar esses mortos, para querer abrir essa porta. Agora, isso está escrito na palavra de Deus, não sou eu que estou inventando. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 44, capítulo 44, versículos 1 e 2, Ezequiel diz assim: então o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário. Esta porta aí, gente, que olha para o oriente, a qual estava fechada. Verso 2: disse-me o Senhor, esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, e por isso permanecerá fechada. Então, sem os islâmicos, sem o islamismo, sem eles saberem, construir um cemitério para que se cumprisse a palavra de Deus. Até hoje está sendo respeitado. No capítulo 47, versículos de 1 a 10, nós vemos ainda o Senhor falando sobre isso com mais riqueza de detalhes. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Eu poderia ler todo o texto aqui, mas eu vou me limitar aqui. Quando o Senhor, de acordo com Zacarias, capítulo 14, versículo 4, colocar os seus pés lá no Monte das Oliveiras, o monte vai se fender. Como eu disse para vocês, tem um vale, até chegar à porta desse templo, a porta vai ser aberta e o Senhor entrará. Diz aqui no capítulo 4, verso 4: naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul.
E aí o Senhor Jesus entrará aí. Foi aí por essas portas que ele entrou, quando ele foi aclamado: hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Amém? Amém, meus irmãos? Essa porta se abrirá quando Jesus voltar. Seus pés tocarão no Monte das Oliveiras e essa porta se abrirá. Agora, eu estou citando isso aqui para mostrar para vocês por que não se deve cremar o corpo. No Velho Testamento não havia. E quando havia, era algo abominável, porque se fazia aos deuses pagãos. Deus nunca mandou se cremar corpos humanos. Ora, se os judeus, eles têm um respeito por quem está aqui sepultado, de não pisar, imagine de queimar, de cremar. E o pior, meus irmãos, as 10 tribos de Israel se deixaram participar desse crime hediondo. Nós vamos encontrar no livro de 2 Reis, capítulo 17, e eu tenho que ler isso aqui porque isso é muito importante. Você vai ver que o povo sempre estava fazendo coisas desencontradas daquilo que Deus havia orientado ou recomendado para o povo obedecer ou observar. Capítulo 17 de 2 Reis, capítulo 17, versos 7 a 23. Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, como sempre, né? Temeram a outros deuses, deixaram de temer a Deus para temer a outros deuses. Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel, e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. O povo sempre rebelde, sempre desobediente. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor, seu Deus, o que não era reto. Edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e poste-ídolos em todos os altos outeiros, de debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram ali, olha aqui, queimaram ali incensos em todos os altos, como as nações que o Senhor expulsara de diante deles. Cometeram ações perversas para provocarem o Senhor à ira. Serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes tinha dito: não fareis estas coisas, não fareis para ti imagem de escultura. O Senhor advertiu a Israel e a Judá, por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos, e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais, e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Porém, olha aqui o porém, não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados, de dura cerviz, como seus pais que não creram no Senhor seu Deus. Rejeitaram os estatutos e a aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências com que prestara contra eles. Seguiram os ídolos e se tornaram vãos, e seguiram as nações que estavam em redor deles, dos quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Desprezaram todos os mandamentos. Gente, isso aqui é incrível, um negócio desse. Isso aconteceu nos dias dos reis, e lá na frente se repetiu nos dias de Amós. E por isso que ele está aqui. Eu estou citando esse texto que é como se fosse uma conexão com Amós, né? Eles se rebelaram, desobedeceram, abraçaram os ídolos. Isso provocou a ira de Deus também. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram as imagens de fundição, 2 bezerros, fizeram um poste ídolo e adoraram todo o exército do céu e serviram a Baal. Agradecemos a todos quantos estiveram conosco e esperamos nos reencontrarmos na próxima segunda-feira. Quero deixar-lhes um convite. Na sua cidade, no seu bairro, há um templo evangélico, com certeza na cidade onde você reside. Nesse domingo, vá prestigiar um dos cultos em uma das igrejas mais próximas da sua casa. Se você reside em Campina Grande e desejar fazermos uma visita, a Igreja do Calvário está ao lado do Monumento do Centenário,
no início do giradouro da Avenida Brasília. Nós temos escola dominical às 9 horas, culto divino às 18 horas. Às terças-feiras nós temos culto de oração pela família. Vem orar com a sua família. Estamos vivendo tempos muito difíceis e tempos trabalhosos. E nós temos que estar de joelhos orando por nossa família. E às quintas-feiras, não perca, estudo bíblico. Até segunda-feira, se Deus quiser.